Muito obrigado, sejam bem-vindos à segunda e última parte do programa. Nesta segunda parte do programa vamos falar sobre o regresso do Festival Nacional da Cultura. Belarmino, qual é o comentário que faz em relação ao regresso do Festival Nacional da Cultura? Para mim é com enorme satisfação que este maior evento de celebração da cultura em Moçambique volta nas nossas cidades, nas nossas telas e no nosso dia a dia, porque o Festival Nacional da Cultura, mesmo se formos a ver a sua gênese, sempre posicionou-se como um elemento bastante crucial na consolidação da unidade nacional. Então, obviamente que este regresso, depois de uma paragem forçada para aquilo que foram as medidas da Covid-19, volta o festival, mas também voltam as expectativas que todos nós temos naquilo que será a mensagem fundamental do festival e como que também esta mensagem fundamental vai se materializar naquilo que são os anseios atuais do povo moçambicano. Estamos em um contexto em que o país tem vivido diferentes crises sociais, diferentes crises também culturais, do ponto de vista do debate sobre aquilo que é a moçambicanidade, de debate sobre aquilo, o que afinal de contas nós somos como moçambicanos e afinal de contas o que nos une como moçambicano e também o que me torna moçambicano. Então é um debate bastante crucial que também surge ao mesmo tempo em que há um pequeno debate sobre o tradicional e o contemporâneo. O que nos identifica mais como moçambicano? É a música tradicional? É a música contemporânea? Onde está a moçambicanidade entre esses dois tempos? Então o festival, para mim, é o elemento fundamental para responder essas questões de moçambicanidade, para consolidar esta perspectiva de unidade nacional e para trazermos uma mensagem que a moçambicanidade, o ser moçambicano, é mais forte que qualquer diversidade que nós temos dentro deste sistema todo. Aliás, eu escrevi um artigo bastante crucial, fazendo menção a este ponto que o Festival Nacional da Cultura deve efetivamente enquadrar-se dentro daquilo que é o conceito e a perspectiva atual da cultura. O que quer dizer que o Festival Nacional da Cultura, desde o primeiro festival, sempre esteve posto a desafios e a objetivos concretos. Então, hoje, o Festival Nacional da Cultura tem que vir ao público com um desafio, com um objetivo que responde de forma direta àquilo que são as perspectivas exatas, as perspectivas concretas daquilo que nós pretendemos debater enquanto moçambicano. Um ponto bastante importante que eu também escrevo nesta reflexão é que não podemos de nenhuma forma transformar o Festival Nacional da Cultura nos atuais moldes em um festival tradicional da cultura. A cultura não se assenta apenas na perspectiva tradicional. Temos que perceber que a cultura, enquanto seu conceito e enquanto uma das suas principais características, a cultura é constante e ao mesmo tempo universal. Constante, do ponto de vista em que mantém sempre um pouco daquilo que são os seus princípios e valores, aí está a perspectiva tradicional, mas também universal, do ponto de vista em que está em constante processo de evolução. Então, o Festival Nacional da Cultura tem que nos dar essa resposta. Como é que nós evoluímos? E se nós evoluímos, é preciso também envolver
dentro do Festival Nacional da Cultura as novas formas de fazer a arte. Evolução, sim. As novas formas de fazer a arte forçada pelo desenvolvimento das tecnologias. Então, nós temos hoje um debate bastante importante sobre os criadores de conteúdo, sobre os influencers digitais, sobre também outras formas de arte na base da internet, na base do computador. Isto também faz parte da nossa cultura, porque são elementos fundamentais para a transmissão de valores. Então, não podemos transformar um Festival Nacional da Cultura em um festival tradicional. Não, isto para mim é bastante crucial e temos que fazer com que o jovem se sinta identificado com aquilo que vai ser a programação do Festival Nacional da Cultura. Temos notado, ao nível das províncias, um processo de apuramento dos grupos para o festival. Qual é a avaliação que fazes? Eu acho que, por acaso, também já fiz parte, ainda muito jovem, lá no distrito de Sunenga, num grupo. Nós éramos da organização dos continuadores de Moçambique e também fazíamos parte, às vezes concorríamos para o Festival Nacional da Cultura. Infelizmente, muitas das vezes não há um envolvimento massivo dos empresários locais na organização do Festival Nacional da Cultura, e aqueles artistas que provenientes dos postos administrativos das localidades acabam estando submetidos a condições bastante vulneráveis. Pior neste tempo de frio, dormir na esteira, com cobertores, que é uma situação bastante complicada, uma alimentação não regular. Então, esses elementos todos, já naquele tempo, marchavam um pouco aquilo que é o momento de festa que se pretende. Então, isto também pode contribuir para aquilo que é a desvalorização do próprio artista, porque eu acho que o Festival Nacional da Cultura é o momento mais alto para nós valorizarmos não apenas a nossa cultura, mas também aqueles que fazem a nossa cultura. Mas notei com grande satisfação que o processo de organização desta edição, desde a fase distrital à fase provincial, houve um pouco mais de entrega do próprio Ministério da Cultura e dos empresários a nível dos distritos e da província, daí que não notamos e não ouvimos assim tantas reclamações sobre condições desfavoráveis dentro do processo de organização. Então, na falta dessas reclamações, podemos, até um certo ponto, dizer que, e de acordo com os relatos que tivemos, houve algum tipo de melhoria e entrega, mas esperamos que na fase nacional esta melhoria e entrega possa ser a dobrar, porque não vamos trazer pessoas de Montepuez, de Sussunenga, de Pemba para Maputo e colocá-los em condições desfavoráveis. Acho que já não são esses tempos, os tempos são outros, então é preciso que efetivamente a organização crie condições para que o Festival Nacional da Cultura possa ser um espelho de valorização da cultura e um espelho de valorização dos fazedores das artes de cultura. Sim, vamos. É verdade que o que o Pedrinho está aqui a falar faz sentido. Em algum momento, condições de um próprio festival condiciona aquilo que é o desempenho dos grupos. Nós já tivemos no passado várias reclamações em termos logísticos do próprio festival e vamos rezar que o melhora neste caso. Mas também, infelizmente, deixa-se-me fazer aqui uma ponte, que esta questão de logística é crucial e nem sempre depende apenas do Ministério da Cultura, depende também daquilo que é o orçamento disponível que o Estado disponibiliza para a organização do festival.
e eu estava a acompanhar numa rádio há dias uma entrevista do diretor nacional das Missões Culturais Criativas, que infelizmente aquilo que era o valor estimado para a organização do Festival da Cultura, o Estado apenas disponibilizou uma parte, o que significa que o Ministério da Cultura tem um papel bastante crucial para a mobilização dos outros fundos, para a mobilização da outra parte dos recursos que são necessários para que o festival possa ser efetivamente aquilo que está estipulado. E daí é importante que questiono mais uma vez qual é o papel das empresas, das multinacionais, qual é o papel das nossas empresas nacionais no processo de promoção cultural. Qual é o nível de responsabilidade social que essas empresas têm para contribuir na dinamização da cultura moçambicana. Temos agora um dos maiores eventos nacionais no que concerne à promoção da cultura. Como é que essas empresas se sentem identificadas com a causa? Então, isto também é uma questão de patriotismo. Isto também é uma questão de abraçarmos uma causa de moçambicanidade que beneficia a todos. Então, mas quando nós temos esses festivais de showbiz, os times dos sonhos, etc., nós conseguimos notar um processo em que todas as empresas querem apresentar as suas marcas, em que todas as empresas até pedem para financiar, até pedem para ser apenas a única capa do evento, etc. Mas temos agora um festival que está para ressaltar a nossa moçambicanidade. Que é nosso festival. Que é o nosso festival, que é a nossa cultura, que é o elemento importante para a unificação dos moçambicanos. Então, não podemos, depois desse festival, estarmos aqui a cantar que não está a se fazer nada para a cultura, estamos aqui a cantar que a cultura está empobrecida, se aqueles que hoje também devem apoiar neste processo de dimensão da cultura estão na sombra não estão a contribuir de forma específica. Então é daí que aquilo chama a dizer que quando são esses festivais com participação dos angolanos, participação do estrangeiro, há um envolvimento massivo. Mas por que nós hoje também não podemos ter este envolvimento massivo como empresas, como individuais, como multinacionais, para contribuir de forma específica na materialização e no sucesso deste Festival Nacional da Cultura? Então, esta na verdade, é uma mensagem bastante importante para as nossas empresas, para as multinacionais. Vem aí o Festival Nacional da Cultura, um elemento e um momento mais alto de promoção cultural, de promoção da nossa moçambicanidade. Então, todos os empresários, todas as empresas, todas as multinacionais são chamados a contribuir de forma específica no sucesso deste festival. E diz-me uma coisa, Bellarmino, existe uma lei que obriga as grandes marcas, nesse caso os empresários, a apoiarem a cultura? Existe aquilo que chamamos mais de responsabilidade social. Então, dentro desta responsabilidade social, há uma obrigação que para as empresas contribuírem nesta questão da responsabilidade social, mas não há uma obrigatoriedade sobre a tipologia desta responsabilidade social. Então, por isso, infelizmente, várias das atividades culturais acabam não caindo neste pacote de responsabilidade social, porque também às vezes as empresas querem retorno. Então, uma ação de responsabilidade social que é visível a longo prazo. Sim. Então, contribuir para um espetáculo, para eles é como se fosse uma coisa inútil, que lhe faz aparecer em uma hora e depois acabou. Sim. Então, daí em outros países há esta obrigatoriedade de facto em que as empresas locais têm alguma obrigatoriedade de contribuir para o desenvolvimento da cultura e do desporto a nível local. Então, isto é uma obrigatoriedade, há uma percentagem estipulada e a coisa corre. Então, há que se motivar os empresários para isso. Então, Bellarmino, nós tivemos aqui, acho que temos agora a última questão, nós tivemos ao decorrer
do concurso, do apuramento ao festival, tivemos um grupo, se mora no Praia deve ser de Gaza, em que eles alegam que foram desclassificados, primeiro foram apurados e depois foram desclassificados por questões políticos, porque homenageou um presidente que já não está no poder. Eu vou pedir o vídeo e fazemos um resumo deste assunto. Por quê? Porque esta peça aqui era homenagem específica ao presidente Armando Emílio Guebuza. E foram banidos do festival? Fomos banidos, de facto. Ok, mas por que? Alegando o quê? Porque a nossa peça, segundo o que nós percebemos quando tivemos a informação, porque nós só tivemos informação da nossa exclusão faltando 2 dias para... Afinal? Não, para a fase provincial. Ok. Quando concorremos aqui neste festival, fomos apurados publicamente. E disseram que tínhamos que nos preparar para irmos à fase provincial na província de Gaza. Ok. Faltando 2 dias, vimos outros grupos estavam se preparar para viajar. Nós não recebemos nenhuma informação. Então, nos preocupamos, ligamos para o responsável da cultura a nível da província de Gaza. E foi ele que nos deu essa informação. Que o quê? Que o nosso grupo foi banido porque estava a interpretar uma figura que já não estava no poder. É verdade. Até que ponto a política corta as pernas da arte? Primeiro, dizer que é uma grande vergonha, e isso mancha aquilo que tem sido o investimento do próprio Estado, até na questão da promoção da cultura, porque existe um livre arbítrio naquilo que é a questão de criação artística. O direito de livre criação artística é um direito universal. Então, aquilo que vimos a ser verdade com os detalhes aqui apresentados é uma vergonha, uma grande vergonha que mancha também o processo de preparação do próprio Festival Nacional da Cultura. Mas também eu gostaria também de trazer aqui um ponto importante, que isto também, não quero imaginar que o diretor do festival ou o diretor que esta ordem possa ser do nível central da Ministra da Cultura e Turismo, ou uma ordem específica do Diretor Nacional das Indústrias Culturais Criativas, ou ainda uma ordem da própria Frelimo. Eu participei no último congresso do Partido Frelimo e o presidente Guebuza foi homenageado no congresso, foi bastante aplaudido no congresso. Então isto provavelmente é aquele problema que nós temos como moçambicano, de ordens superiores invisíveis. Sim. Nós criamos uma ideia de ordem superior que, na verdade, não existiu nenhuma ordem superior. Eu talvez ia para o lambutismo. Exatamente. Isto deixa é fazer isso porque a nível local. Não, vamos fazer isto porque, como o presidente Guebuza está o presidente da República, não vai gostar. Enquanto não tem nada a ver. Nós já vimos várias peças até do próprio irmão do presidente da República de Moçambique, a homenagear também o presidente Guebuza. O presidente Guebuza faz parte do processo de construção nacional. Então, este problema de Gaza é um problema que mancha não só o festival, mas também mancha-nos como país. A questão do lambutismo local foi uma questão entre eles aí, tiveram uma perspectiva de querer agradar não sei quem e estão a manchar. É como se fosse um sistema que mandou excluir o presidente Guebuza, mas não quero crer que seja uma decisão de nível central do presidente da República. É mesmo o lambutismo local em Gaza que deve ser combatido, porque a cultura e o lambutismo não combinam. Estamos a pedir para colocar o grupo na atividade. Eu vou aqui despedir. Belarmino, últimas considerações? Já não temos mesmo tempo. Convidar a todos os telespectadores para continuar a acompanhar o programa. Tem sido uma grande oportunidade, um dos primeiros
programa único que discute assunto específico que a longo prazo pode servir de um acervo para o desenvolvimento da cultura em Moçambique. Ok, Belarmino, muito obrigado e muito obrigado a todo mundo que vê o nosso programa. Até o próximo programa.